Olá, aqui é o pastor Kleber Batista. Estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. Quero ler o texto de Neemias, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Você se lembra da história de Neemias? Neemias viveu no contexto do retorno do povo de Deus do exílio babilônico. Você sabe que o povo de Deus ficou durante 70 anos no exílio da Babilônia. Porém, o Império Babilônico caiu, surgiu um novo império, e o novo rei deste império permitiu o retorno do povo de Deus. Uma parte do povo de Deus já havia retornado, mas Neemias ele ainda estava vivendo ali na Pérsia. Ele era o copeiro do rei. Ele tinha um cargo de importância e de influência. E Neemias então fica sabendo como que anda o povo de Deus lá na terra prometida. As notícias que chegaram até Neemias não eram nada boas, e isso entristeceu profundamente o seu coração. Diante desse fato, então, ele percebe que ele poderia, de algum modo, ajudar o povo por causa da sua proximidade com o rei. O que ele faz? Ele então busca a Deus em oração. Ele clama a Deus para que Deus tivesse um olhar de graça e de misericórdia para com ele, para que de algum modo ele pudesse obter o favor do rei e assim ajudar o povo que estava lá vivendo em Jerusalém. Então veja, ele entende que de algum modo ele poderia fazer alguma coisa, mas ele precisava que Deus lhe fosse benevolente, que Deus lhe fosse favorável, para que então ele pudesse conquistar o favor do rei e assim ajudar o seu povo. O que eu queria destacar aqui com a história de Neemias é: será que nós podemos mudar o mundo? Algumas pessoas acreditam que sim, porém outras acreditam que não. E esses dois grupos de pessoas estão apontando para duas realidades. E essas realidades, elas realmente são verdadeiras. Em certo sentido, nós não podemos mudar o mundo. Ou seja, nós não podemos erradicar o mal do mundo, nós não podemos acabar com todo o mal do mundo, nós não podemos erradicar o mal do coração do homem. Só Deus pode consertar o mal do mundo. E quando nós lemos a Bíblia, nós sabemos que um dia Deus irá erradicar todo o mal do mundo. Mas esse dia será quando Jesus Cristo, o Rei dos Reis, retornar pela segunda vez. Somente neste dia é que todo o mal do mundo será completamente erradicado. Porém, isso não significa que mudanças não acontecerão. Isso não significa que Deus não irá produzir todos os dias ou ao longo de períodos mudanças. Isso não significa que Deus não irá nos usar para poder impactar o contexto em que nós estamos vivendo. Então, sim, mudanças podem ocorrer. Sim, Deus usa o seu povo para produzir pequenas e mudanças significativas em determinados períodos, em determinados contextos. Então, situações podem ocorrer e essas situações podem nos levar a produzir impacto significativo e benéfico no nosso contexto. Basta nós olharmos para a história de Neemias e nós vermos que isso é uma realidade. Há muitas outras histórias, há muitos outros textos bíblicos que mostram que sim, mudanças ocorrem e Deus usa pessoas, Deus usa o seu povo para produzir mudanças na história e em contextos específicos. É por isso então que nós podemos ser realistas, mas também não precisamos ser pessimistas, tá? Às vezes
as pessoas se tornam muito pessimistas com relação aos contextos em que elas estão inseridas. Sim, existe a dor, existe problemas, existe dificuldades, mas também existe esperança. Deus não nos abandonou aqui. Deus não nos largou aqui nas condições sem que nada possa acontecer. Ou seja, existe um Deus, Ele é poderoso, Ele age e Ele pode nos usar, inclusive, para produzir mudanças significativas no nosso contexto. Neemias percebeu isso. Ele percebeu que ele estava num contexto específico, ele percebeu que ele estava num cargo específico, numa posição específica, e isso não era à toa. Ele era o copeiro do rei. Então ele busca a Deus em oração para que Deus lhe desse estratégia, lhe desse sabedoria e ele conquistasse assim o favor do rei. E foi o que aconteceu. Então, eu e você, como servos de Deus, porque veja, Neemias diz para Deus ouvir a oração não somente dele, mas de todos aqueles que temem a Deus. Então, eu e você que tememos a Deus, que amamos a Deus, nós precisamos ter essa consciência também. Nós não vamos mudar todo o mal do mundo, nós não vamos erradicar o mal do mundo, mas Deus pode sim usar a nossa vida para produzir mudanças significativas no nosso contexto. Então, nós precisamos ter uma distinção bem clara na nossa mente. Embora nós não podemos consertar o mundo no sentido mais profundo, isso não significa que nós não podemos produzir impacto significativo no nosso meio. Sim, nós podemos. Pela graça de Deus nós podemos. Com a ajuda de Deus nós podemos. E Deus quer que nós o façamos. Deus quer nos usar poderosamente. Deus quer que a minha vida seja uma luz no contexto em que eu estou inserido. Não perca isso de vista. Tenha essa convicção. Busque a Deus em oração. Peça a Ele para te ajudar, para que você possa, de algum modo, ser uma bênção no lugar aonde você está inserido. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um abraço.